Graça e paz de Jesus, meus irmãos queridos, como estão vocês? Uma satisfação imensa estar aqui novamente, podendo falar com os irmãos, morrendo de saudade. E hoje nós continuamos o nosso conteúdo da Escola Bíblica Dominical, o nosso módulo Revitalizar. Revitalizar, como você já sabe, revitalizar vem de trazer uma nova vida, trazer uma nova respiração, trazer um novo ambiente, um novo momento de alegria, de satisfação, uma vida plena diante do Senhor. Esse é o nosso propósito para a nossa querida igreja, esse é o nosso propósito para todos os membros, que nós sejamos uma igreja revitalizada, uma igreja viva, uma igreja cheia do poder e da graça de Deus, e ao mesmo tempo igreja bíblica. Então, meus queridos irmãos, nós estamos falando, dentro do módulo do Revitalizar, nós estamos falando sobre as marcas de uma igreja saudável. Ou seja, nós estamos tratando acerca daquele livro de Mark Dever, 9 marcas de uma igreja saudável. Esse livro já é conhecido dos irmãos, todos nós já falamos dele, e esse primeiro módulo deste tópico de revitalizar da igreja é acerca deste livro. Nós estamos estudando quais são as marcas de uma igreja saudável. E nesse estudo, nessa caminhada que nós estamos fazendo, nós já percorremos ali 5 das 9 marcas que o Mark Dever escreveu. Nessas 5 marcas já falamos de pregação expositiva, de teologia bíblica, do evangelho, do entendimento bíblico de conversão, do entendimento bíblico de evangelização, e agora vamos falar do entendimento bíblico de membresia. Olha só que tema interessante. Mas antes de nós falarmos deste tema, ouça esta canção. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. A expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. A expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu meu coração, bondade encontro no teu perdão.
traz direção e pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor. Você observou como essa música fala muito daquela experiência espiritual que todos nós tivemos quando viemos a Cristo? O caminho que todos nós traçamos quando fomos incluídos no corpo celeste de Cristo? Nós fomos salvos por Jesus, fomos incluídos em uma comunidade e passamos a servir nela. Olha alguns trechos dessa música. A primeira parte ele diz assim: vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão eu já não sou quem fui. Reconhece a fragilidade, a fraqueza de todos nós, as nossas imperfeições, os nossos erros, a nossa incapacidade de acertar sempre e a nossa capacidade de fazer muita coisa errada. Mas que nós estamos melhorando, ou seja, nós não somos hoje aquilo que fomos ontem. E a música corre: liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito, sendo a habitação do Senhor. Ele convida o Senhor a guiar o seu andar em verdade, a expressão do Filho que faz crescer. E lá para o final da canção, ele vai dizer algo mais direto acerca daquilo que nós vamos estudar hoje. Ele diz assim: nada vencerá o teu amor, de paz encheu o meu coração, bondade encontro no teu perdão, novo sou porque a tua mão me traz direção. E para a tua igreja servir, ver a tua face no meu irmão, contemplar a tua obra em nós, até o fim, permanecer em teu amor. Fala tudo a ver com o que nós vamos tratar hoje, que é a membresia da igreja. A igreja como esse corpo local e visível, essa expressão local e visível de Cristo. Você que ouviu essa música agora, você é privilegiado, porque quando você chegar no culto da noite, você vai poder cantar. Os irmãos que não assistiram à escola dominical vão desconhecer essa música. Mas uma vantagem de vocês assistir sempre a escola dominical. Vamos cantar essa música hoje à noite. Então, meus irmãos, e por que é importante tratar o tema de membresia no estudo de igreja saudável? Não há uma igreja saudável que não tenha uma noção bíblica de membresia, que não sabe o que é de fato um membro, uma igreja que não tem uma relação adequada com os seus membros. Você observa que existem muitas igrejas que sequer têm relação de membros, rol de membros, porque o interesse talvez não seja tratar pessoas. O fato é que a expressão bíblica de igreja nascida no Novo Testamento, ela contempla esta forma de conhecer as pessoas que integram essa comunidade. Primeiro que a igreja é uma realidade estabelecida por Cristo. A igreja é uma realidade que nasceu no Novo Testamento e se desenvolveu pela mão dos apóstolos, foi plantada pela mão dos apóstolos, foi cuidada pelos primeiros pastores e chegou até os nossos dias. A igreja não é uma invenção moderna. Ao contrário do que muitas pessoas defendem, que a igreja, que a palavra, que a Bíblia não prevê a igreja, que Cristo não estabeleceu uma igreja, isso é mentira, isso é falácia, isso não é bíblico. E Cristo estabeleceu e Cristo edificou a sua própria igreja. É através do Espírito Santo de Deus que essa igreja é edificada na terra. É lógico, nós temos inúmeras placas de igreja, inúmeras denominações. Essas são faces de uma igreja visível de Cristo, de uma igreja local. Todas fazem parte de um amplo e muito maior reino de Cristo, que é a igreja celeste dele, a igreja mística de Cristo, aquela igreja que irá habitar com o Senhor na eternidade. Ou seja, esta igreja da eternidade é composta por pessoas que estão dentro das inúmeras igrejas que nós vemos e nós conhecemos nos dias de hoje. Eu quero, antes da gente entrar propriamente, eu quero ler com vocês 3 textos. Esses 3 textos vão refutar a ideia de que Cristo não estabeleceu igreja, de que as igrejas não precisam ter essa relação de membros, as igrejas não precisam ter um rol de membros, a igreja não precisa ter membresia. Então vamos ver. O primeiro texto está em Atos, capítulo 2, versículo 41. Olha só. O texto diz assim para nós: e os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Observe, acréscimo a quê? Quando a gente acrescenta alguma coisa, acrescentamos alguma coisa a algo que já existe. Não é assim? Você vai acrescentar 200 gramas de farinha
naquele bolo que você está fazendo. Você já vai acrescentar a farinha nos ingredientes pré-existentes. Quando o texto está dizendo para nós que houve um acréscimo de tantas pessoas, cerca de 3.000 pessoas, há um corpo eclesiástico que já existia. Há uma igreja que já havia sido estabelecida. Lógico, não está falando aqui de uma edificação, de um templo, de uma construção física, mas de um grupo de pessoas, a chamada Igreja de Cristo. Foram acrescentadas cerca de 3.000 pessoas. Olha só. Será que Lucas tinha uma memória tão boa e uma capacidade de mencionar as pessoas tão grande que de olhar essas pessoas ele conseguiu saber que naquela multidão tinha 2.000, 3.000 pessoas? Por óbvio que não. A igreja já dispunha de alguma ferramenta, de algum instrumento de catalogação dessas pessoas, de registro dessas pessoas, de saber quem são esses integrantes. O segundo texto é o texto de Atos, 2 capítulos à frente, 4:4. Ele diz assim: mas muitos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Novamente temos aqui um registro. Por óbvio que essas pessoas não ficariam contando um por um para registrar apenas o número. Essas pessoas, obviamente, eram listadas, eram catalogadas, sabia-se o nome dessas pessoas, elas eram integradas a essa comunidade local dos cristãos, dos novos cristãos, aqueles que estavam servindo a Cristo. E o último texto que eu quero pensar com vocês, e a gente vai repetir esse texto ao final, é o texto de Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Esse texto diz assim: e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos, não deixemos de congregar, de reunirmos como igreja. Tá faltando um pedaço ali, né? Não deixemos de reunirmos como igreja. Talvez esse seu texto, se você usa a revista atualizada, ele vai dizer: não deixemos de congregar, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. E consideremos os outros para nos incentivarmos no amor às boas obras. Olha lá, o texto está falando o seguinte. O texto está dizendo que os cristãos, a igreja do Senhor, independente de prédio, independente de casa, independente de lugar, a igreja, as pessoas que compõem a igreja do Senhor, não deveriam deixar de congregar. Antes, eles deveriam retomar a prática da congregação, do culto, da culto público, de estar juntos, para que eles pudessem se abençoar uns aos outros. Redundante, né? Mas para reforçar a ideia. Abençoarem-se uns aos outros, através da sua comunhão, através da expressão dos seus dons. Este é o propósito que o texto está nos apresentando ali. Então, qual é o problema que nós temos com relação à membresia? Por que é que as igrejas têm uma noção distorcida de membresia? E por que as pessoas não buscam, ou alguma parte das pessoas não buscam, serem membros de alguma comunidade? Qual é o problema que nós temos? O Mark Dever, o autor, ele vai chamar esse problema de fobia de compromisso. Olha que coisa curiosa. Talvez a gente nunca tenha pensado em fobia de compromisso com relação à igreja. A gente vê muitos homens que têm fobia de compromisso com relação a mulheres. Eles querem namorar eternamente uma mulher sem estabelecer com ela um compromisso. Um compromisso duradouro, definitivo, que seja vinculativo e que não tenha um prazo de terminar. Esse comportamento nós já vemos em pessoas, em homens, em algumas mulheres também. Mas nós estamos falando agora de uma fobia de compromisso com a igreja. E essa fobia pode ser compreendida de dois âmbitos, a fobia externa e a fobia interna. Quando nós pensamos nessa fobia de compromisso externa, nós estamos pensando daquelas pessoas que não querem se vincular a uma igreja para não ter compromisso com essa igreja. E por que as pessoas não querem ter vínculo? Por que as pessoas não querem comprometer-se? Qualquer tipo de fobia de compromisso, seja do marido, seja da igreja, seja qual for. Porque a intenção é manter as possibilidades em aberto, não se fixando com ninguém. Por que um homem não quer estabelecer um compromisso fixo, duradouro, constante, vinculativo com a sua companheira, com a sua namorada? Por que o cara não quer se casar? Porque ele, na maioria das vezes, a intenção é não encerrar as portas para as possibilidades. Estar aberto para as possibilidades. Mas talvez as pessoas não queiram fomentar ou construir um compromisso com o objetivo de que aquilo não vai ser para sempre. De não querer levar à frente aquilo, de manter as possibilidades em aberto. Então, quando nós pensamos da fobia de compromisso para dentro da igreja, a gente vai entender que muitas pessoas não têm a intenção de ter o compromisso com a comunidade, com a igreja, porque querem ter outras opções. Inúmeras opções. Tais como uma outra igreja que seja
mais moderna, mais legal, mais agradável, que me aceite como eu sou, que não vá encher a paciência pelos meus pecados, que me dê oportunidade de pregar, de cantar, de tocar, de dançar, de exercer os meus talentos. Talvez seja isso. Mas o fato é que há uma fobia externa de compromisso. As pessoas que não querem, que apesar de muitas vezes dizerem-se cristãs, não querem firmar um compromisso com a comunidade. Uma outra razão de não existir, ou dessa fobia de compromisso com a igreja, é a razão financeira. Tem muita gente que quer usufruir de tudo aquilo que a igreja tem a lhe oferecer, mas não quer colocar a mão no bolso. Muita gente quer pão dura, muita gente quer sovina, muita gente que de fato prefere gastar o seu dinheiro com qualquer outra coisa, menos colocar esse dinheiro onde ele é bem empregado. Tem gente que gosta de entrar na igreja, ter um ar-condicionado fresco, uma água fresca para beber, às vezes um cafezinho, mas acha que tudo isso vem do céu, que nada disso tem um custo. Então pessoas assim preferem não se vincular à igreja para não serem cobrados de compartilhar também da renda, né? Como se fosse acontecer, né? Nós somos uma igreja de tradição batista que não tem essa prática. Os irmãos sabem muito bem disso. O pastor Gustavo não tem essa prática de exigir, de cobrar. Pouco se fala em dinheiro na igreja, até para não sermos assemelhados àqueles que muito falam. E talvez a gente peque por falar pouco, porque a gente não permite que os irmãos sejam abençoados cada vez que eles contribuem. Mas enfim, essas são algumas causas da fobia externa. Mas há também a fobia interna. A fobia interna é aquela fobia que os membros da igreja têm de assumirem compromissos dentro da própria igreja. Você já deve ter visto cenas tais como você convidar alguma pessoa para exercer alguma atividade na igreja, desenvolver seu ministério, o seu dom, o seu talento, e a pessoa fala assim, não, eu não quero assumir o compromisso. Eu posso ajudar. Se o fulano assumir, eu o ajudo, mas eu não quero assumir o compromisso. Meus irmãos, nós vamos entender ao longo dessa aula que a igreja é um corpo de Cristo. É um corpo que trabalha, é um corpo que se esforça, é um corpo que se ajuda, e não tem o menor sentido, qualquer um de nós, nos furtarmos ou recusarmos exercer o nosso dom, o nosso talento, simplesmente por motivos egoístas, tais quais ter mais tempo para mim, eu não quero sacrificar uma atividade que eu tenho lá fora. O corpo de Cristo, a igreja de Cristo, é aquilo que vai permanecer. É aquilo que na eternidade vai ser levado. Pois, não quero me aprofundar nisso, que não tenho muito tempo. Então, falamos aqui de fobia externa e falamos também de fobia interna. Para a gente pensar em todos esses problemas, para a gente resumir essa aula, nós vamos responder 3 perguntas. Tá? A nossa aula de hoje vai se resumir em 3 perguntas. E as perguntas são: o que é uma igreja? Por que eu devo me unir a uma igreja? E o que envolve ser um membro de uma igreja? Então o que fizemos até agora foi a introdução. Espero que o desenvolvimento seja mais rápido. Então vamos pensar aí, meus queridos irmãos, o que vem a ser uma igreja. O que vem a ser uma igreja? O que é uma igreja? A nossa mente, quando nós falamos assim, nós vamos à igreja, você está indo para um lugar, você está indo para um espaço grande, talvez um espaço adornado por imagens, talvez um espaço adornado por cruzes, por símbolos. Mas o fato é que igreja não é um lugar para onde nós vamos. Igreja é aquilo que nós fazemos quando estamos juntos. Apesar de eu ser uma expressão viva da igreja de Cristo, apesar de eu me considerar, a Bíblia dizer que eu sou a igreja de Cristo, eu não a sou sozinho. Eu sou apenas um tijolo dessa edificação, um membro deste corpo. Eu sou apenas um ramo desta árvore, uma folha dessa árvore, um parente dessa família. Sozinho eu não sou família, sozinho eu não sou árvore, sozinho eu não sou edifício, sozinho eu não sou corpo. Então, igreja não é um lugar para onde nós vamos. Igreja é uma expressão originalmente cristã. Você vai observar que outras religiões não cristãs, elas vão chamar o seu santuário com outros nomes, como templo, como sinagoga, ou qualquer coisa que o valha. Então a expressão igreja é uma expressão originalmente cristã e trata daqueles que servem a Cristo, que reconhecem Cristo como seu Senhor. Ela não se refere ao edifício, como eu acabei de dizer. Apesar que nós temos o movimento puritano, observe só, o movimento puritano é um movimento que nasceu na Inglaterra e migrou para os Estados Unidos no século XVII. Esses irmãos compreendiam, século XVI, perdão, esses irmãos compreendiam serem eles a igreja de Cristo. Eles entendiam que quando eles estavam reunidos, eles eram uma expressão da igreja de Cristo. E eles chamavam os seus edifícios de casa de reuniões. Olha só, casa de reuniões. É a casa em que a igreja se reunia.
Então a igreja do Senhor é a igreja, tanto dentro do templo, quanto embaixo de uma mangueira, quanto no meio de uma rua, quanto no meio de um deserto. A igreja do Senhor é onde o povo do Senhor está reunido. Esse conceito de igreja ele é desenvolvido no Novo Testamento. A gente não vê esse conceito de igreja no Antigo Testamento. Porque a relação existente no Antigo Testamento não era uma relação horizontal, era uma relação vertical. Era entre Deus e o fiel, entre Deus e o judeu. Esta relação vem a ser estabelecida no Novo Testamento. E nós temos inúmeros elementos no Novo Testamento que nos mostram esse fundamento de igreja. A partir de Cristo, quando Cristo diz a Pedro que pela afirmação de que Cristo era a rocha verdadeira, que Cristo era o Filho de Deus, a igreja de Cristo seria estabelecida. Então nós, que somos igrejas do Senhor, estamos estabelecidos sobre o quê? Sobre a afirmação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí nós estamos estabelecidos. Igreja é o quê? Portanto, o que é a igreja? É um corpo de pessoas que confessam Jesus como Senhor e dão evidências de salvação pela graça de Deus. Observe que não é apenas um povo que se reúne em nome de Jesus, mas é um povo que se reúne em nome de Jesus, mas é um povo que dá evidências da sua salvação. Portanto, se nós temos dentre nós pessoas que se reúnem conosco, seja na Igreja Batista Nacional, seja a igreja que for, mas que não dão evidências da sua salvação, é bem possível que essa pessoa não seja de fato um crente salvo por Cristo Jesus. Nós havemos de compreender que as igrejas trazem muitos atrativos além da salvação. Nós que somos salvos por Cristo, o nosso objetivo é servir a Deus e honrá-lo com todo o nosso coração. Mas igrejas são lugares onde as pessoas encontram paz, por incrível que pareça. Por mais que a igreja seja feita de pessoas como eu, totalmente imperfeita, a igreja é o lugar onde a pessoa encontra paz, porque ali há a comunhão dos santos de Cristo. Ali há a pregação do Evangelho. A igreja é um lugar que estabiliza as relações sociais. É uma igreja que prega a paz, é uma igreja que prega a não corrupção, é uma igreja que tem um discurso politicamente correto. Não porque o politicamente correto desse século seja bíblico, mas porque a Bíblia é totalmente correta nas suas afirmações e ela traz um consenso de unidade social, de paz social, de harmonia. E muitas pessoas procuram isso. Então ouvem esse discurso e compartilham conosco da nossa fé. Não quer dizer que sejam salvos. Uma boa evidência disso é de pessoas que conosco congregam, ou conosco congregaram, e de uma hora para outra abandonam a nossa fé e não se unem a uma outra comunidade de fé. Isso é um grande indicativo de que talvez essa pessoa não seja salva em Cristo Jesus. Talvez tenha vivido momentos ali de paz, de tranquilidade, mas que em uma ocasião em que deveria de fato mostrar essas evidências de salvação, optou por não fazê-lo. Então, a gente tem a Igreja de Cristo como esse corpo de pessoas que confessam Jesus como seu Senhor e dão evidências da salvação pela graça de Deus. Então, por que unir-se a uma igreja? Nós vimos o que é a igreja e agora vamos pensar por que nós devemos unir a essa igreja, nos unirmos a essa igreja. Por que eu não posso ficar solto? Por que eu não posso ficar solteiro de igreja e um dia visitar uma igreja, outro dia ir na outra, outro dia ir na outra? Por que eu não posso fazer isso? 5 motivos. E eu já descrevi esses 5 motivos aqui e nós vamos tratar individualmente e brevemente cada um. Primeiro, para assegurarmos a nós mesmos. Uma vez que estamos unidos em uma igreja, nós estamos sendo assegurados e protegidos por essa comunidade. Segundo, para evangelizar o mundo. É através da igreja que nós fazemos isso. Para denunciar falsos evangelhos. Olha que poder que a igreja tem. Denunciar falsos evangelhos. Para edificar a própria igreja. Para glorificar a Deus. Então vamos lá. Por que nós devemos nos unir a uma igreja? A primeira resposta é para assegurarmos a nós mesmos. Estar unido, estar vinculado à igreja é uma forma que você tem, que eu tenho, de estarmos protegidos e defendidos de elementos externos. Ao mesmo tempo, devemos pensar o seguinte: estarmos unidos na igreja não é garantia de salvação, mas é um sólido indicativo de que há salvação. Dentro de uma igreja, dentro desse corpo local, desse grupo de pessoas reunidos, independente do nome que se dê, Igreja Batista, Batista Nacional, Brasileira, Renovada, Independente, Presbiteriana, independente do nome, um grupo de pessoas que confessam Jesus como Senhor e dão evidências da sua salvação. Isso é o conceito de igreja que nós estamos tratando aqui agora. Então, dentro deste grupo de pessoas, há uma relação de interdependência e
responsabilidade. As pessoas dependem uma das outras e as pessoas são responsáveis umas pelas outras. Olha que maravilha. Isso só não é bom para aqueles que gostam de viver uma carreira solo. Lembra daquele tema do retiro que o pastor Jean pregou? O tema do retiro foi sem carreira solo. A palavra do Senhor, Deus nos ensina, Jesus nos aponta que a nossa vida é em comunidade. E ao viver em comunidade, nós não vivemos mais sozinhos, ou não vivemos mais para os nossos próprios interesses. Os nossos interesses passam a ser o interesse da comunidade. As nossas necessidades passam a ser as necessidades da comunidade. A nossa responsabilidade passa a ser com todos da comunidade. Aí você me pergunta, Cassandra, por que isso não acontece? Você está falando da utopia. Isso não acontece porque nós estamos em um processo de caminhada. Nós devemos amadurecer a cada dia, nós devemos melhorar a cada dia, e nós devemos trabalhar juntos para que todos melhorem. Não é algo que vem do púlpito para baixo, não é algo que vem do pastor para baixo. É óbvio que todo o direcionamento virá do púlpito, virá através do pastor. Mas é necessário que a igreja se manifeste. E talvez porque a gente não tem uma noção muito clara de membresia. Talvez porque a gente nunca tenha pensado nisso juntos. Talvez porque as igrejas que não são pensadas, as igrejas que não são projetadas, não tenham esse entendimento de membresia que nós estamos pensando aqui hoje, que o Mark Dever gastou algum tempo escrevendo no seu livro. Então, a igreja, este corpo que serve a Jesus e que dá evidência de salvação, ele é um corpo de interdependência, interrelacionamento, interresponsabilidade. É um ambiente de exortação e encorajamento mútuos. Ou seja, é um lugar onde pessoas são encorajadas na sua fé, onde pessoas são exortadas, são corrigidas para que o seu serviço e a sua fé seja aprimorado. Olha que coisa interessante. Quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele fala para os irmãos, havia alguns conflitos e as pessoas estavam inclusive levando os seus problemas que ocorriam dentro da igreja para os tribunais civis. E Paulo fala assim, por acaso vocês não têm sábios entre vocês? Ou seja, vocês têm pessoas dentro de vocês que são capazes de pacificar e de dar um julgamento nesses problemas. É vergonhoso para vocês estar levando problemas de vocês para o juiz civil julgar. O que Paulo sugere ali? Que a própria igreja tenha as suas câmaras de conciliação. Ou talvez possamos pensar assim, pequenos tribunais, onde os problemas sejam levados, sejam ali julgados à luz da palavra do Senhor. Meus irmãos, à luz da palavra do Senhor, não há constituição melhor, não há código civil, código penal, não há nenhum tipo de legislação humana que seja tão profunda quanto a palavra do Senhor. Porque enquanto a legislação humana vai tratar dos fatos, ela está sempre atrasada, né? Ela sempre vai tratar de fatos passados. A palavra do Senhor vai falar daquilo que é presente, daquilo que está no coração e que motiva o cometimento desses fatos. Então, esta é uma das responsabilidades da igreja. Nutrir, mas ao mesmo tempo admoestar os seus membros, os seus integrantes. E o coração dessas pessoas devem ser, dessas pessoas que eu digo meu, o seu, deve ser macio, deve ser aberto para receber essa admoestação com amor, em compreender que a comunidade está fazendo aquilo que é melhor para si, mas também é melhor para ela. Vivendo dessa forma, nós temos um ambiente de interdependência suficiente para sanarmos todas as nossas dificuldades, os nossos conflitos interpessoais e ter uma vida de paz e plenitude. É dentro dessa comunidade que nós temos abertura para conhecer os irmãos e para por eles ser conhecidos. Uma vez que eu abro a minha vida e o meu coração para você e te dou a oportunidade de me conhecer, você vai ter o mesmo comportamento e eu vou poder conhecê-lo. Quando você me conhece, você pode identificar em mim problemas que eu tenho de comportamento, de pensamento. Você pode me ajudar a corrigir a minha vida e viver de uma forma melhor. Da mesma forma eu para contigo. Isso é bíblico. Olha só, quando Paulo também escreve aos irmãos de Corinto, ele diz que ele deseja em breve vê-los para compartilhar com ele dos seus dons, para ser por eles abençoado, por eles admoestados e ao mesmo tempo admoestá-los. É uma relação de interdependência. Não há ninguém dentro da comunidade que seja perfeito. Ninguém. Ninguém. Todos nós somos imperfeitos e defeituosos e precisamos uns dos outros para aperfeiçoarmos a nossa fé, a nossa conduta, a nossa prática e sermos cristãos melhores. É dentro dessa comunidade que a vida cristã se torna coletiva, que ela deixa de ser individual, ou seja,
Nós vivíamos uma vida individual, individualizada e egoísta, mas agora nós somos inseridos numa comunidade e nós estamos dentro de um grupo, nós somos um ser coletivo, não mais individuais. E é nesse ambiente que se constrói um discípulo. Olha só, nós temos um costume institucional de criar uma classe de novos membros, de convertidos, recém-convertidos. Nós que somos evangélicos temos um conflito com a palavra catequização, né? Então nós chamamos de catecúmenos. Só que o dicionário diz para nós que é a mesma coisa. Mas então nós criamos essa classe para discipular pessoas. E por que nós fazemos isso? Existem muitas igrejas que delegam pessoas para discipular outras pessoas. O irmão fulano vai discipular o irmão ciclano. O irmão beltrano vai disciplinar o irmão. O problema que existe nisso, em pessoas individuais, discipular pessoas individuais, é que nós acabamos transformando pessoas em discípulos nossos, e não discípulos de Cristo. Quando o discipulado é feito coletivamente, dentro do ambiente eclesiástico, esses novos discípulos vão compreender Jesus a partir da perspectiva da comunidade, e não a partir da perspectiva individual. Eu me lembro uma das classes que eu ministrei, nós éramos em 4 professores, e todos eles estavam focados no mesmo propósito, com o mesmo material, com a mesma lição. E os irmãos que fizeram parte daquela classe, eles tiveram uma visão eclesiástica, a visão coletiva do Evangelho de Cristo. Óbvio, tudo a partir da perspectiva bíblica, mas não uma visão individualizada. E a partir dessa comunidade, dessa coletividade que nós construímos e que nós levamos pessoas a Jesus. Ou seja, nós transformamos aquela pessoa que é um novo convertido em um discípulo de Jesus. Tal qual João Batista fazia. Lembra? Quando João Batista estava batizando no Rio Jordão e Cristo apareceu ao longe, que João disse para os seus discípulos, apontou para Jesus e disse: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João fazia discípulos para ele. João fazia discípulos para Cristo. E esta é uma atribuição da comunidade, da igreja, fazer discípulos para Cristo. Segundo razão pela qual nós devemos nos unir a uma igreja, para evangelizar o mundo. Olha que responsabilidade fantástica é essa, evangelizar o mundo. A igreja local é uma organização missionária. Toda a igreja local deve ser uma organização missionária. É por isso que toda a pregação aponta para Jesus. É por isso que toda a pregação, independente do texto que está utilizando, o pregador tem a responsabilidade de apontar para Cristo e levar as pessoas para Jesus. Então, toda a igreja, independente do seu tamanho, é uma organização missionária por excelência. A igreja local evangeliza o mundo através da pregação do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, observem. Uma vez entrou no nosso pensamento uma frase que era muito bonita, ela é muito linda, mas ela não é nada bíblica. A frase dizia assim: viva Cristo, se precisar fale dele. É uma frase, né, que dá um negócio no nosso coração, mas não é uma frase bíblica. É uma frase que impede o Evangelho, é uma frase que impede a progressão do Evangelho. Ele mostra bons comportamentos que são fantásticos para discernir e separar aquele que é um cristão ou aquele que não é cristão. Mas o comportamento não leva pessoas a Jesus, não tira pessoas do inferno. A palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. O nome disso é pregação audível. Ou, em casos específicos de deficiência auditiva, visível, em linguagem de sinais, mas a pregação vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então a igreja evangeliza através da pregação do Evangelho. A igreja local evangeliza o mundo à medida que torna Cristo visível. Já ouviu aquela frase do irmão quando peca e não está arrependido? Ele fala assim: olha só, olha para mim não, varão, olha para Jesus. Aí vem a pergunta: onde está Jesus? E as pessoas começam a procurar o tal do Jesus e não vem em lugar nenhum. Se as pessoas não virem Jesus na igreja de Cristo, ela não o verá em lugar nenhum. Nós somos aqueles que devem refletir a glória de Deus. A igreja de Cristo deve refletir a glória de Deus. E o Espírito Santo conduz pessoas a ouvirem o seu evangelho na igreja local. Olha só. E cabe a esta igreja pregar e incluir os salvos na comunidade. Meus queridos, quantas vezes pessoas testemunham que estavam perdidas no mundo, sem esperança, sem noção, e de repente elas se depararam com uma igreja à sua frente e entraram nessa igreja. E ali elas ouviram o evangelho da salvação e foram salvas. É fato que o Espírito Santo conduz pessoas à salvação. E esse caminho da salvação passa pela pregação do evangelho. Você tem observado quantas pessoas têm se chegado à nossa comunidade sem ter sido convidado por ninguém.
ninguém humano, ninguém material, mas certamente levados pelo Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus conduz pessoas onde o Evangelho é pregado, onde a palavra de Deus está sendo pregada. O Espírito Santo de Deus é essa grande ferramenta, esse grande fomentador da salvação. É ele que constrói a salvação no coração do homem, é ele que conduz o homem até a salvação. É ele que leva o homem até a pregação do Evangelho e introduz a pregação do Evangelho no coração das pessoas. Esse é o Espírito Santo de Deus. Pois bem, queridos, terceiro elemento. Para que nós devemos nos unir à igreja? Para denunciar o falso evangelho ou falsos evangelhos. A igreja de Cristo é aquela que denuncia falsos evangelhos. Quando Paulo, o apóstolo mais conhecido do mundo, foi pregar na igreja da cidade de Bereia, aqueles irmãos disseram a ele que iriam verificar a sua pregação para posteriormente falar amém. Esta é uma igreja que é dedicada ao Evangelho de Cristo. Igreja que realmente conhece o Evangelho e sabe que não devemos falar amém para todo que se diz filho de Deus, para todos aqueles que dizem pregar em nome de Jesus Cristo. Porque existem inúmeros falsos evangelhos sendo pregados. Milhares de falsos evangelhos sendo pregados. E a igreja de Cristo, quando consolidada, quando firmada por todas as juntas estabelecidas pelo Senhor, e quando é bíblica, ela tem o potencial de denunciar falsos evangelhos. Tanto pela sua pregação, quanto pelo seu comportamento. Olha só, o relacionamento entre crentes saudáveis mostra ao mundo o que de fato é o cristianismo. Este relacionamento entre crentes que são efetivamente salvos pelo Senhor, ele mostra ao mundo o que é o cristianismo. E aí sim é o comportamento que nós falamos. Aí sim nós demonstramos através do comportamento o evangelho que nós tiramos dos nossos lábios. E essa igreja, ela denuncia a falsa noção religiosa de justiça própria. A justiça própria é uma contramão da justiça divina. A justiça própria é aquilo que é contrário à graça do Senhor. A justiça própria é uma grande desgraça, porque ela faz o crente acreditar que ele é capaz e competente para alcançar as coisas por si. E a religião organizada, ela é um dos grandes fomentadores e capaz de produzir essa justiça própria. Olha só. Eu estive almoçando com a família, com umas pessoas, e entre essas pessoas tinha uma senhora e tinha uma adolescente de 16, 17 anos. Pessoas cristãs, né? Pessoas evangélicas, digamos assim. E essa senhora disse para a adolescente, falou assim, olha só, você não pode usar esse seu brinco quando você estiver na igreja, louvando, porque a menina canta, ou participa de ministério de música da igreja. E aí a menina, muito humilde, muito simplesinha, falou, sim senhora, tudo bem. E aí eu perguntei, fiquei curioso, né? Perguntei, mas por que ela não pode usar esse brinco? Ah, porque ela é filha do líder de jovens, então ela não pode usar esse brinco. Mas por que não pode usar esse brinco? Eu queria uma justificativa bíblica, onde me mostra algum versículo, talvez eu não conheça esse texto que proíbe, né? Qual que é o versículo? Não, porque a pastora não deixa. É uma igreja que tem dono. É uma igreja que, além de ter dono, é uma igreja que tem pastora, né? A igreja tem pastora e tem dona. A pastora é a dona da igreja. E ela não deixa isso acontecer. Meu irmão, isso é bíblico? Isso é piedoso? Isso é da fé? Nenhuma das três coisas. Isso é do homem. Isso é da arrogância, da vaidade, do orgulho das pessoas que querem criar reinos para si. E aí eles criam regras que o próprio Senhor não estabeleceu. E a Bíblia diz, ai de vocês que colocam um jugo muito pesado que as pessoas não conseguem carregar. A organização, a religião organizada, institucionalizada, ela cria esse tipo de religiosidade, esse tipo de justiça própria, uma espécie de justiçamento. O problema é que a justiça própria, ela nos torna credores de Deus. Ela nos faz achar que Deus nos deve algo. Meus irmãos, presta atenção. Quando você é salvo por Jesus Cristo, quando Jesus Cristo entra na sua vida, é algo sobrenatural que nós não conseguimos ver com os nossos olhos. Mas imagine na sua mente Jesus lhe chamando para estar junto dele. E você chega diante de Jesus e diz assim, Senhor, eu te aceito agora. E olha o que eu trago para o Senhor. Para o Senhor eu trago agora a bondade do meu coração. As boas obras das minhas mãos. Eu trago para o Senhor o esforço que eu tenho de fazer as coisas bem feitas. Eu trago para o Senhor o meu perfeccionismo, porque eu sou muito perfeccionista e esse é o meu maior defeito.
Meus irmãos, quando nós ousamos apresentar ao Senhor as nossas qualidades, nós estamos diminuindo a justiça de Cristo. Você sabe qual é a única coisa que você traz para a tua salvação? Qual é a única coisa que você carrega em você quando você chega diante de Deus? São os seus pecados. Tudo que nós temos de trazer, tudo que nós trazemos para a nossa salvação diante de Jesus são os nossos pecados. E quando nós entregamos os nossos pecados a Ele, o Senhor fala: tome o meu jugo sobre você porque Ele é leve e me dá aqui os seus pecados que são pesados. É isso que nós fazemos. Jesus aplica a nós a justiça dele e leva sobre ele os nossos pecados. Talvez a gente não tenha entendido isso e queira viver na justiça própria. Eu faço, ele não faz. Eu sou bom, ele não é. Eu sou muito bravo, ele não é. O irmão fulano de tal é muito ignorante e eu não sou. Então eu tenho a minha justiça própria. Não. Não, absolutamente. A justiça é divina, ela vem do Senhor para nós. Ele aplica a nós a sua justiça e leva sobre ele os nossos pecados. A nossa fé é o único instrumento pelo qual somos salvos. Pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de nós? Nem a fé e nem a graça. Tudo vem de Deus. Nós levamos os nossos pecados e trocamos eles por uma salvação que vem do Senhor. Olha que negócio fabuloso, que negócio fantástico. E ao vivermos como cristãos, nós denunciamos o falso evangelho. Quando nós vivemos como cristãos, nós de fato denunciamos este falso evangelho, cheio de justiça própria, cheio de motivos pessoais de salvação, cheio de merecimento. O evangelho é pela graça do Senhor e somente pela graça do Senhor nós somos salvos. Sem justiça própria, sem merecimento, sem fazer nada de bom, porque nada de bom nós sabemos fazer. Essa é a realidade do evangelho. E quando vivemos dessa forma, nós denunciamos o falso evangelho. E olha que coisa fantástica. O falso evangelho, ele constrói igrejas cheias de justiça própria. De pessoas julgadoras, pessoas que olham para as outras e as acusam de ser aquilo que eu sou, de não ser aquilo que eu sou. Ou seja, eu sou um santo, eu sou piedoso e você não é. Eu te acuso disso. Quando nós vivemos o evangelho de Cristo, o evangelho da graça do Senhor Jesus, nós vamos entender que nós somos mendigos que apontam para outros mendigos onde há pão. É isso que nós vamos compreender. Nós vamos entender essa realidade. Que eu não sou melhor do que você em absolutamente nada. Do mesmo ponto, você não é melhor que eu em absolutamente nada. Todos nós somos fracos, todos nós somos doentes, somos mendigos, todos nós somos deficientes e dependemos do único Senhor. Essa comunidade é uma comunidade livre de julgamentos, livre de acusações, onde as pessoas são, quando arrependidas, recebem o seu perdão. Então, um parênteses, para que ninguém venha a acusar depois ninguém de não emitir o perdão para pessoas que não se arrependeram dos seus pecados. Jesus Cristo só nos perdoa quando nos arrependemos dos nossos pecados. E isso é a regra que nós devemos observar na nossa vida cotidiana, na nossa vida cristã. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente mimizenta, tem muito crente mimado, muito crente nojento, que se acha ofendido por qualquer coisa e não tem a hombridade de pedir perdão pela ofensa que cometeu. E acha que as outras pessoas devem correr atrás dele. Não é isso que a Bíblia nos orienta, não é isso que a Bíblia nos ensina. Quando nós estamos ausentes da justiça própria, o que nós fazemos? Nós não nos achamos merecedores de nada. Nós apenas curvamos a nossa cabeça diante do nosso Senhor e nos arrependemos dos nossos pecados e nos reconciliamos com quem quer que seja. Certo? Vamos para o próximo. Qual é o quarto motivo pelo qual eu devo me unir a uma igreja? Para edificar a igreja. Nós somos parte dessa igreja, nós somos parte deste corpo de Cristo. E por isso nós devemos nos unir a uma igreja para edificá-la. Meus irmãos, unir-se à igreja é um combate direto ao individualismo e reforça o caráter corporativo do cristianismo. O cristianismo não se vive individualmente, já falei, não vou voltar a esse ponto. Ele não vive individualmente, ele é uma coisa que se vive coletivamente. Por quê? Porque coletivamente todos nós estamos nus diante do Senhor. Eu não posso me esconder daqueles amigos que me conhecem. Eu tenho amigos na igreja que me conhecem muito bem. Conhecem todos os meus defeitos. E eu admiro eles porque mesmo depois de conhecer todos os meus defeitos, eles continuam sendo meus amigos. Quando nós temos relacionamentos dessa forma, nós não temos orgulho. Porque nós não podemos fingir alguma coisa que nós não somos. Eu posso colocar uma roupa bonita, um perfume bem cheiroso, posso deixar minha careca bem ilustrada, mas os meus amigos que me conhecem, eles vão saber o meu cheiro. Eles vão saber como é o meu cabelo. Eles vão saber a barriga que tem embaixo da minha camiseta. Não tem como nos escondermos daqueles que nos conhecem. E isso só vai acontecer quando nós vivemos
uma vida coletiva, com pessoas que nos conhecem efetivamente. Segundo o Novo Testamento, de acordo com o Novo Testamento, seguir a Jesus envolve o cuidado e o interesse mútuo. Já falamos um pouco disso anteriormente. Isso é parte de tudo aquilo que significa ser um cristão. Embora todos façamos isso de modo imperfeito, devemos estar comprometidos em fazê-lo. Todos nós que recebemos Jesus e genuinamente nos arrependemos dos nossos pecados e passamos a caminhar com Cristo, entramos numa caminhada de limpeza dos nossos erros. Contudo, nós nunca vamos alcançar isso aqui. Nós somos imperfeitos, vivemos no mundo imperfeito, nos relacionamos com pessoas imperfeitas, fazemos parte de uma igreja imperfeita, mas isso não deve ser o suficiente para nos desanimar. Nós devemos continuar fazendo. Por quê? Porque eu sei que está todo mundo no mesmo barco. Todos estão vivendo da mesma forma. Não há ninguém entre nós que seja perfeito. Nós não somos uma comunidade de pessoas perfeitas. Nós somos uma comunidade de pessoas imperfeitas que, dentro da sua imperfeição, caminham olhando para aquele que é perfeito e buscando neste a sua perfeição. Olha o que o grande pastor batista Charles Haddon Spurgeon diz. Se você não pode suportar um irmão imperfeito, isso deveria te mostrar quão imperfeito você é. Olha que coisa fantástica. É um tapa na minha cara, é um tapa na tua cara, é um tapa na cara de todo mundo que se acha perfeito, e de todo mundo que não tolera os irmãos pelas suas imperfeições. O que ele diz? Se você não pode suportar um irmão imperfeito, isso deveria te mostrar o quão imperfeito você é. O quão imperfeito eu sou. Porque todos nós somos imperfeitos. E quando nós vemos um irmão imperfeito, nós estamos nos vendo no espelho. As nossas imperfeições. E talvez nós não toleremos neles. Mas nós exigimos que os outros tolerem em nós as mesmas imperfeições. Vamos lá. Então, nessa caminhada de edificar a igreja, nós vamos compreender que nós fazemos parte deste processo de edificação. Tanto somos edificados, quanto edificamos. Através do quê? Através dos nossos dons espirituais. Olha o que Paulo fala para os irmãos da igreja de Corinto. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Ele não fala procurem crescer naqueles que trazem edificação para você. Meus irmãos, você pode observar que igrejas de contextos mais carismáticos, um pentecostalismo mais arraigado, em que a Bíblia não tem muitos espaços, você vai observar que os dons mais procurados pelas pessoas são aqueles dons de fala, dons de língua, dom de profecia, que não são muito bem compreendidos, mas isso aqui não é o ponto, não vou entrar nisso agora. Por quê? Porque estes dons trazem benefícios para quem fala e não trazem edificação para a igreja. E Paulo está dizendo que nós devemos procurar aqueles dons que trazem edificação para a igreja. Isso fala muito de local para local. Há igrejas cujos dons mais apropriados são os dons de serviço. Pessoas pobres, pessoas doentes, que não tem quem cuide delas. O dom de misericórdia, o dom de servir. Há igrejas muito novas, de muitas pessoas recém-convertidas, cujo dom mais propício vai ser o dom de ensino. Então, precisa de gente para ensinar as pessoas, para ensinar crianças, para ensinar adultos, porque não tem ninguém capacitado na igreja. Ou seja, Paulo está orientando que a igreja busque os dons que são de maior eficácia para a edificação local. Isso diz para nós que nós somos responsáveis uns pelos outros, em tempo de tentação. Olha só, o exercício dos dons, eles vão servir não somente no ambiente de púlpito, não somente no ambiente de ministração, não somente daquilo que é visível. Meus irmãos, quantos de nós sofrem diariamente tentações que nos impedem de caminhar sozinhos e precisamos de outro? Ou seja, na edificação da igreja, a minha parcela de edificação da igreja vai além do exercício dos meus dons espirituais. Apesar que isso aqui também faz parte do dom espiritual, mas nada específico. Ajudar outros irmãos em tempos de tentação. Seja qualquer tentação que seja tentação sexual, seja tentação financeira, seja tentação de uma bebida, de uma droga, de um álcool, seja tentação de tirar a própria vida. Nós que somos cristãos, servos do Senhor, temos a possibilidade de ajudar outros irmãos nesse sofrimento. Podemos estudar a palavra de Deus, prepararmos para a guerra espiritual. Meus irmãos, a guerra espiritual não acontece quando Satanás possui o corpo de algumas pessoas. Sabemos que existe a possessão demoníaca, mas essa é a menor influência. Por quê? Porque ele vai atacar o corpo de uma pessoa, mas ele não vai manipular a mente da pessoa. Agora, a guerra espiritual efetiva existe quando a mente das pessoas é atacada.
Quando a mente das pessoas é povoada de pensamentos malignos, diabólicos e que podem levá-los à morte, à destruição. Essa é a guerra espiritual que nós temos que estar atentos. E o ensino da palavra de Deus nos prepara para combatermos essa luta. E também para estimular a alegria e aliviar os fardos uns dos outros. Meus irmãos, quantas pessoas precisam de estímulo, quantos irmãos estão necessitados de um momento de alegria, de uma palavra que lhe traga ânimo para a sua alma e que te faça caminhar mais um dia. Nós podemos fazer isso e nós somos competentes para fazer isso. Nos basta e nos carece apenas boa vontade para que isso aconteça. Então, a palavra do Senhor nos convida para edificar-nos uns aos outros. E esta é uma das razões pela qual você deve ser parte de uma igreja. Se você já é membro de uma igreja batista, motive-se e dê um passo à frente. Exercite o seu talento, exercite o seu dom, ajude, abençoe e ajude a construir esse corpo, tapar os buracos que eventualmente são feitos nessa estrutura. Se você não é membro de igreja nenhuma e está assistindo essa aula, não sei até onde isso vai, una-se a uma igreja, encontre uma igreja bíblica, una-se a essa igreja, edifique, trabalhe nessa igreja, seja transformado, seja melhorado, seja construído e ajude a construir essa comunidade. Vamos lá? Qual é a quinta razão pela qual nós devemos nos unir a uma igreja? Para glorificar a Deus. Olha que coisa fantástica. Qual é a finalidade principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Meus irmãos, a igreja, o corpo de Cristo unido, tem a capacidade de trazer glória para o nome do Senhor. A maneira como nós vivemos deve trazer glória ao nome do Senhor. Olha o que a palavra do Senhor nos diz lá, 1 de Pedro 2,12, ele diz assim: vivam entre os pagãos. Quem são os pagãos? Aqueles que não conhecem o Senhor, que não receberam Jesus, não vivem com Jesus, não confessam Jesus. Vivam entre eles de maneira exemplar. Conduta, comportamento, ética, lógico, fala disso também. Para que mesmo que os acusem de praticar o mal, observem as boas obras que vocês fazem e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Significa que as boas obras que a igreja do Senhor fizer, que você fizer, que eu fizer, não devem trazer glória para nós. Devem trazer glória para Deus. Que coisa, no serviço público, na administração pública, existe um princípio, que é o princípio da impessoalidade. Esse princípio diz que os atos públicos não devem ser pessoais, não devem ser motivados pessoais, de forma que as pessoas não devem trazer para si a glória de ter realizado tal ato. Porque senão a gente ia ter um monte de foto de governador, de presidente em viaduto, em estrada, enfim. Da mesma forma, os atos promovidos pela Igreja do Senhor não devem trazer glória para o pastor, para o líder, para o presbítero, para o diácono. Devem trazer glória para o nome de Deus. As pessoas devem olhar para isso e glorificar a Deus. Mas quando Pedro falou isso, ele não falou de livre e espontânea inspiração. Ele falou porque ele tinha aprendido de Jesus. Quando Jesus estava falando para ele no Sermão do Monte, Mateus 5,16, olha o que Jesus falou. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. De que forma isso? Não sei direito como é que isso funciona. Como é que uma pessoa que não conhece a Jesus vai dar glórias a Deus por uma boa obra que você está fazendo? Meus irmãos, muitas vezes as pessoas sequer sabem que estão glorificando a Deus. Muitas vezes elas sequer sabem que estão dando glórias a Deus. Mas quando uma pessoa é beneficiada por alguma coisa e ele diz obrigado para você, você tem a consciência de que isso que você fez veio de Deus. Então a glória está sendo levada a Deus. A glória está sendo dada a Deus. É muito curioso que muitas vezes nos trabalhos de ação social, a igreja deve cumprir ação social, mas a ação social não deve ser o foco da igreja, de maneira alguma. O evangelho é o foco da igreja. E as pessoas estão dando comida, independente para quem for, para quem está com fome, a pessoa dá comida. E muitas vezes a pessoa que está recebendo comida, ela não sabe, qualquer religião que seja, ela é um ateu, ela não quer saber de Deus, ela odeia Deus, mas ela recebe aquele pão e ela está sendo abençoada pelo próprio Deus. Bondade e misericórdia do Senhor sendo estendida a essas pessoas. Que as pessoas vejam o seu comportamento e assim brilhe a luz do Senhor diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está no céu. A maneira como nós vivemos traz glória ao nome do Senhor. Ao unir-se a uma igreja, você está se unindo a uma família e os relacionamentos com os quais você está se comprometendo trarão glória ao nome do Senhor. Olha só, meus irmãos. Quando nós assumimos um comportamento, uma postura dentro da igreja, nós estamos assumindo um comportamento dentro de uma família. E tudo aquilo que nós fizemos vai trazer glória para o nome de Deus.
Você já deve ter ouvido falar de alguma igreja que foi processada por vizinhos por causa de som alto, por causa de bagunça, por causa de baderna. Isso não traz glória ao nome de Deus. Essa igreja não é bem vista pela sua comunidade. Uma igreja bem vista pela sua comunidade é aquela que as pessoas se alegram em tê-la naquele local. O pastor Gustavo, volta e meia, ele faz a pergunta para nós. O que a nossa comunidade sentiria se a nossa igreja não mais existisse? O que a Vila Holanda sentiria se a Igreja Batista Nacional não mais existisse? Será que seria um alívio para eles? Será que seria um fardo que seria retirado das suas costas? Ou será que eles sentiriam a nossa falta? Independente da religião, independente de sermos evangélicos, será que nós influenciamos a nossa comunidade? Agora, independente da placa, será que nós como comunidade, será que nós como filhos de Deus, como parte do corpo de Cristo que se reúne naquela igreja, será que as pessoas ao olharem para o nosso comportamento, será que essas pessoas darão glórias ao nome do Senhor? Será que as pessoas glorificarão o nome do Senhor? Será que seu coração se alegrará por ver o comportamento que nós temos na comunidade? Esse deve ser o nosso entendimento. Nós existimos para trazer glória ao nome de Deus, tanto individualmente, cada crente, quanto coletivamente como a comunidade. Existimos para trazer glória ao nome do Senhor. E a terceira pergunta que nós vamos fazer, que nós vamos responder é: o que envolve ser membro de uma igreja? Então nós já falamos sobre o que é a igreja, por que eu devo me unir a uma igreja e agora o que envolve ser membro de uma igreja. Essencialmente, ser membro de uma igreja envolve arrependimento e fé. É aquilo que chamamos de conversão. Quando o Espírito Santo atua no nosso coração, abre os nossos olhos espirituais, nos mostra quem nós somos, infunde fé no nosso coração, nós nos arrependemos e então nós somos salvos por Jesus. Mas isso é o suficiente para entrarmos e fazermos parte de uma igreja? Não, de maneira alguma. Quando nós vemos o episódio do etíope, onde Filipe lhe prega o evangelho e ele confessa Jesus como seu Senhor e ele fala, tá, agora eu quero ser batizado. Ele foi batizado. Mas a gente não tem um relato de que ele foi integrado a uma comunidade de fé. São coisas distintas, que nós tratamos igual. Mas é importante a gente diferenciar ambas as coisas. Para que haja o batismo, não é necessário que a gente faça a classe de catecúmeno, não é necessário que a gente faça profissão de fé. Para que haja o batismo, os requisitos do batismo é arrependimento e fé. Uma vez que a pessoa se arrependeu e creu em Jesus Cristo, ele está pronto para ser batizado. Agora, para recebermos essas pessoas na membresia da nossa igreja, é necessário que sim, nós tenhamos alguns outros requisitos e alguns outros critérios. E o primeiro critério que nós vamos ter aqui é o batismo. É o primeiro passo de obediência do novo crente. Uma vez que a pessoa foi convertida a Jesus Cristo, ele é batizado. E isso não é uma ordenança nossa, não é uma crença nossa, não é nada construído pela igreja. Isso é ordenado pelo Senhor Jesus. Quando Jesus comissionou aquele grupo de irmãos na grande comissão, ele disse assim: vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo é o rito iniciatório da vida comunitária. Enquanto a conversão é o rito iniciatório da vida espiritual, é a nova vida espiritual, o batismo é o rito iniciatório da vida comunitária. É pelo batismo, o batismo é uma das formas pelo qual a pessoa é admitida na igreja. Nós somos batistas, uma das formas pela qual as pessoas são admitidas no nosso rol de membros é através do batismo. Nós não admitimos adultos como membros da nossa igreja, sem que esses tenham sido batizados. Então, antes de serem admitidos como membros, eles são batizados. O batismo ele simboliza, ele não traz a salvação. O batismo não é um símbolo de arrependimento de pecados simplesmente. O batismo é um símbolo de uma nova vida. Por isso que o batismo é público. Por isso que as pessoas, quando são batizadas, elas são feitas, e isso é feito de uma forma pública. É por isso que no ato do batismo, o pastor, o oficiante do batismo, pergunta em alta voz para aquela pessoa se é de sua livre vontade ser batizado naquele lugar. Algumas pessoas perguntam se você ama Jesus, você serve Jesus, se você recebe Jesus como seu Salvador, se você se entrega a Jesus, você confessa publicamente que Jesus Cristo é o Senhor e o Salvador da sua vida. E aquela pessoa diz, sim, Jesus é o Senhor e o Salvador da minha vida. Então ele é batizado. No momento em que ele emerge as águas, no momento em que ele desce as águas, é o símbolo que aquele velho homem morreu. No momento em que ele volta das águas, é o sinal de que um novo homem está nascendo. E agora para a glória de Deus, não para a sua própria glória. Esse é o símbolo do batismo para nós.
De modo que rejeitar o batismo e a ceia significa rejeitar a comunhão, significa rejeitar a membresia da igreja, significa rejeitar a integração a essa família local do Senhor Jesus, essa expressão local da igreja de Cristo. E qual é? Deu um bugzinho aqui. Pronto, voltou. E qual é o segundo elemento que envolve ser membro de uma igreja? Subscrever o pacto eclesial. Meus irmãos, o que é o pacto eclesial? Talvez você nunca tenha ouvido falar disso, porque isso entre os batistas no Brasil, em especial entre os batistas nacionais, nunca existiu, presumo eu, né? Eu sei que entre os batistas brasileiros já existiu, entre os presbiterianos ainda existe, em especial quando as pessoas vão ascender cargos, vão assumir cargos de liderança, de presbitério. Mas o pacto eclesial é uma ferramenta muito preciosa e que infelizmente foi perdida ao longo do tempo. O pacto eclesial, algumas igrejas usam o pacto eclesial, ou o pacto eclesiástico, e usam também a declaração de fé. No pacto, na declaração de fé, é o instrumento onde a igreja diz em que ela crê. Achei bem legal, a Marli compartilhou do Facebook um texto, e nesse texto tinha um pedaço do credo apostólico. Né? Credo apostólico é aquilo que os católicos usam como uma reza, mas é aquilo que nós protestantes utilizamos como uma identificação. Para que serve o credo apostólico? Por que ele serviu? O credo apostólico foi a primeira síntese, o primeiro credo que saiu de uma reunião dos apóstolos, daquele concílio apostólico de Jerusalém. E aqueles homens, diante de tantas confissões, tantas pessoas dizendo que eram cristãs, tantas pessoas dizendo eu sou de Jesus, mas que não confessavam Jesus tal qual Jesus havia sido revelado, não confessavam Jesus como seu Senhor. Então aqueles homens reuniram-se e escreveram esse credo. Esse credo serve para quê? Todas as pessoas que confessassem aquele credo eram tidas como cristãos, podiam ser chamados de irmão. Então, quando as pessoas diziam em quem ele cria, naquele Jesus Cristo que morreu, que nasceu da Virgem Maria, que morreu, que ressuscitou ao terceiro dia, que ascendeu ao céu, está sentado junto a Deus, que um dia voltará para julgar os vivos e os mortos. Quando a pessoa confessava, eu fui uma paráfrase bem breve, tá? Mas quando a pessoa confessava esse credo apostólico, eles diziam assim: venha, você é meu irmão em Cristo, você confessa o mesmo Jesus que eu confesso. Então, um documento é esse, é a declaração de fé, onde a igreja vai dizer a sua teologia, vai dizer em que ela crê, vai dizer quais são os seus elementos de fé, e a pessoa vai assinar aquilo. Eu creio igual vocês, então eu posso ser chamado de irmão de vocês. Declaração de fé é isso. O pacto eclesial é um documento que as pessoas assinavam dizendo que eles se comprometiam com aquela comunidade. A minha irmã, talvez vocês não saibam, a Graça ela mudou para Rondônia, você sabe, né? Mas a minha irmã ela começou a frequentar uma igreja presbiteriana do Brasil em Rondônia. E ali eles se tornaram membros daquela igreja, porque eles não sabem quanto tempo vão ficar lá. E para que eles se tornassem membros daquela igreja, eles assinaram um pacto eclesial. E nesse pacto eles se comprometeram a ser ativos e integrantes e edificantes na vida daquela igreja. E nós vamos ver alguns elementos que estão no nosso pacto aqui, que o Mark Dever escreve, e que a minha irmã teve que assinar lá em Rondônia. Teve, que eu digo, com prazer isso foi feito, porque demonstra que as pessoas têm um compromisso com a igreja. Por que isso é importante, gente? Porque nós vivemos num mundo muito rotativo. A gente tem uma sanha tão grande de ver a nossa igreja cheia, a gente quer tanto ver a igreja cheia, que a gente não quer saber do que a pessoa crê. A gente não quer saber, principalmente se a pessoa vem de outra comunidade, a gente não quer saber se ela crê no mesmo Jesus que a gente crê, se ele crê que a salvação é pela graça do Senhor, ou se ele tem que pagar penitência e subir a escada de joelho para ser salvo. A gente não quer saber disso. A gente quer que ele entre na igreja e que ele entre no número de hall de membros da igreja. É isso que a gente se preocupa. Mas isso deveria ser a menor das nossas preocupações. Então, quando a igreja possui um pacto eclesial, ele está dizendo para as pessoas, olha só, você se compromete com essa comunidade da mesma forma que essa comunidade irá se comprometer com você, quase um pacto nupcial, né, que o marido promete para a mulher, né? Mas é um pacto eclesial. Porque muitas vezes as pessoas vêm para a igreja, elas esperam apenas receber da igreja e não querem oferecer nada à igreja. Não querem oferecer a sua mão, a sua força, os seus joelhos, o seu dinheiro, não querem oferecer o seu coração, não querem oferecer nada, ele quer apenas extrair, como os colonizadores fizeram com o Brasil há 500 anos atrás. Pessoas que querem extrair, estratificar, apenas se beneficiar. Então, o pacto eclesial ele prevê isso. Ele prevê a responsabilidade das pessoas para com a comunidade. Isso é importante, meus irmãos, porque a pessoa, quando entra na comunidade, ela já sabe o que a comunidade vai esperar dela.
Então ela vai preparar o seu coração, e quando ela tiver o coração de fato aberto, ela vai se comprometer com tudo isso. Então, aqui, o Mark Dever ele usa como exemplo o pacto eclesial da sua igreja, da Igreja Batista de Capitol Hill, em Washington, nos Estados Unidos. É um pacto que existe há mais de 60 anos. A igreja dele é uma igreja centenária, mas esse pacto existe há mais de 60 anos. Cada pessoa que entra, ela lê, ela estuda e ela se compromete com a igreja. Qual é a vantagem disso? A igreja cresce exponencialmente. Não em números. Faço um parênteses. O próprio Mark Dever ele cita nesse capítulo do livro que quando ele assumiu essa igreja para hoje, de quando ele assumiu essa igreja para hoje, ele perdeu metade dos membros numéricos da igreja. Metade desses membros saíram da igreja. Contudo, observe só, quando ele assumiu essa igreja, antes de transformar essa igreja numa igreja, na igreja saudável, antes desse processo de transformar uma igreja não viva, uma igreja que não era revitalizada, uma nova igreja viva, agora revitalizada, é uma igreja que a participação dos membros era de 30%. Uma igreja que de 1.000 membros, nos cultos tinha 300 membros. Aí a pergunta, cadê os outros 700? Onde que está esse povo? Será que está todo mundo trabalhando em escala? Será que está todo mundo viajando? Será que está todo mundo estudando? Não, não era. O que acontece hoje na Igreja Batista de Capitol Hill? Apesar de a igreja ter inicialmente reduzido a sua membresia à metade, entendeu? A metade, hoje os cultos são frequentados por mais pessoas do que a quantidade de membros. Não sei qual é a quantidade de membros agora, mas presume comigo. Vamos supor que de 1.000 baixou para 500 a quantidade de membros. Os cultos da igreja hoje tem mais de 500 pessoas, porque há uma quantidade maciça de membros frequentando os cultos e, ao mesmo tempo, muitos visitantes frequentando os cultos. Isso é um indicativo de uma igreja revitalizada, uma igreja viva, pessoas se achegando, pessoas querendo conhecer, e os membros se sentindo úteis, se sentindo ativos, se sentindo motivados para frequentar os cultos, sabendo que eles vão para a igreja ouvir uma palavra que é bíblica, que vai trazer vida para o seu coração. Então, quais são esses elementos que o Mark Dever colocou aqui? São apenas 5. 5 ou 4. Primeiro, praticar o culto regularmente. Observe que não fala simplesmente de assistir o culto regularmente, mas praticar o culto regularmente. Isso tem a ver com aquele texto que nós lemos de Hebreus. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Não deixe de reunir. É o que ele está falando, praticar o culto com regularidade. Não é aquela situação que você vem na igreja hoje e você vai voltar na igreja no outro mês ou depois de 2 meses. Inclusive a nossa igreja tem no nosso estatuto, no nosso regimento interno, que aquela pessoa que deixa de frequentar o culto por um período considerado razoável, ela perde sua condição de membro. Só que a gente, por amizade, por sei lá por quê, a gente não pratica isso. Mas a gente não está prestando nenhum tipo de favor para as pessoas. A gente está prestando um desfavor para essas pessoas e para a própria comunidade. Segundo elemento do pacto eclesial, participar da ceia do Senhor. A ceia do Senhor é uma ordenança. De todas as ordenanças que nós tínhamos no Antigo Testamento, só restaram 2 para o Novo Testamento, que é o batismo e a ceia do Senhor. Nós não chamamos de Santa Ceia porque nós não consideramos que a ceia traga benefícios espirituais, como alguns cristãos compreendem. Nós compreendemos que o benefício espiritual da ceia do Senhor é a comunhão dos santos e a obediência à ordenança. Mas o Senhor nos ordenou isso. E Paulo relatou isso em 1 Coríntios. Ele diz assim, e deu graças a Deus. Oração, Jesus, né? E deu graças a Deus. Depois partiu o pão e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam, ordenança, façam isso em memória de mim. Façam isso lembrando de mim. Me homenageando, em homenagem ao meu sacrifício, ao meu corpo. Assim também, depois de jantar, ele pegou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança feita por Deus com o seu povo, aliança que é garantida pelo meu sangue. Cada vez que você beber desse cálice, façam isso em memória de mim. Então é uma ordenança do Senhor. A ceia do Senhor é uma ordenança do Senhor. Olha só. Em momentos em que a ceia do Senhor é levada mais a sério, em muitas igrejas, inclusive igrejas reformadas, a ausência à ceia do Senhor era justa causa para a exclusão do rol de membros da igreja. Pessoas que faltavam à ceia do Senhor, eles tinham uma justa causa para serem excluídos do rol de membros. Por quê? Porque a ceia é o símbolo da comunhão dos santos, da comunhão dos irmãos entre eles e da comunhão vertical com o Senhor. Se uma pessoa faltasse ao culto de ceia, ela estava simbolizando para aquela comunidade que ela não queria comunhão com eles. Você observa como é curioso?
Muitos dos nossos irmãos hoje faltam a ceia e não dão qualquer tipo de satisfação. Nem dizem assim, meus irmãos, eu estou em comunhão com vocês, mas eu não vou poder na ceia hoje. Tem um irmão que eu acho muito legal. Ele sempre, quando ele está na escala de serviço, ele comunica. Ele fala assim, pastor, manda o pastor Gustavo lá, eu não vou na ceia hoje porque eu estou trabalhando. Mas tem muitos irmãos que valorizam mais a assembleia ordinária da igreja do que a ceia. Ele não justifica a sua ausência na ceia, mas ele justifica a sua ausência na assembleia ordinária. A assembleia ordinária não está na Bíblia. A Santa Ceia do Senhor está. Ou melhor, a ceia do Senhor está. Então, queridos, a ceia do Senhor é algo muito sério. O pastor Mark Dever, ele diz que na sua comunidade, na sua igreja, eles têm um costume que é toda quinta-feira anterior à ceia do Senhor, há uma reunião dos irmãos da igreja. De todos os membros, todos os batizados, todos que vão participar da ceia do Senhor. E nessa reunião, é uma reunião onde eles reafirmam o seu pacto com o Senhor e onde eles reavaliam a sua comunhão com os irmãos. Onde os irmãos têm a oportunidade de consertarem os seus erros, de pedirem perdão pelos seus pecados, reavaliarem a sua vida, e para que no domingo seguinte, os cultos deles são pela manhã, no domingo seguinte eles possam cear com o seu coração livre de qualquer acusação. Não é ponto aqui, mas eu só ressalto que pecados não devem ser elementos impeditivos de ceia, de maneira alguma. A ceia é o símbolo da comunhão com Deus e com os santos, ou seja, os pecados devem ser confessados e devem ser arrependidos e confessados para que os irmãos participem da ceia do Senhor. Então, irmãos queridos, próximo ponto da subscrição, o próximo ponto do pacto eclesial, participar coerentemente das assembleias. Isso aqui é rápido. Nós somos batistas, né? O nosso sistema de governo é congregacional, ou seja, quem determina o funcionamento e as regras da comunidade é a própria comunidade em assembleia geral, seja ordinário ou extraordinário. Em igrejas episcopais, igrejas que tem um bispo, ele que manda. Exemplo de igreja episcopal, Igreja Assembleia de Deus, que quem manda é o pastor. As próprias igrejas episcopais, as inglesas, né, que vieram para o Brasil também, quem manda é o bispo. Igreja Universal do Reino de Deus, a igreja episcopal, quem manda é ele. Igreja Metodista, a igreja episcopal, quem manda é o pastor, é o bispo. Ou seja, mas nós somos batistas. Como batistas, as nossas decisões mais importantes são tomadas em assembleia. E a nossa responsabilidade é de participar da assembleia de forma coerente, ordeira, sadia. Tem muitos de nós que não gostam de participar de assembleias por experiências terríveis que ocorreram do passado. Experiências essas que não devem se repetir jamais, que devem ser motivo de arrependimento e que não devem acontecer. Mas assembleias devem acontecer para a organização da igreja, para as tomadas de decisões. Só que depende de cada membro fazer isso de uma forma ordeira, fazer isso de uma forma sincera de coração, fazer isso de uma forma amorosa, piedosa, para que tudo concorra para o bem daqueles que amam o Senhor. Participar coerentemente da Assembleia exige do crente uma postura responsável, madura e corporativa, não pensando no seu interesse pessoal, não pensando na sua vaidade pessoal, mas pensando no bem da comunidade. Quarto ponto da subscrição do pacto eclesial, que todo crente deve saber, todo cristão deve saber na sua obrigação, que é a sua responsabilidade: orar com regularidade. Isso seja coletivamente ou individualmente. Paulo escreve aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16 e 18, ele diz assim: orem continuamente. Na sua Bíblia diz talvez, orai sem cessar. Deem graças a Deus em todas as circunstâncias, porque essa é a vontade do Senhor. A nossa oração deve ser constante, em todo o tempo, individualmente ou coletivamente, ou sozinho em casa, ou com os nossos irmãos na igreja. Essa deve ser a obrigação de todo crente, orar sem cessar. Sugestão que eu trago para os irmãos aqui, que vi desse livro, que eu achei muito legal. Nós temos um hall de membros na nossa igreja. Que tal se você pedisse aí para a secretaria da igreja, para mandar para você essa cópia de membros, para você saber quem são os membros da igreja, para você incluir nas suas orações esses membros da igreja. Irmão, você já pensou, se todos nós ali na nossa oração diária, no nosso devocional diário, nós intercedêssemos por todos aqueles irmãos que são membros da nossa comunidade, como a nossa comunidade seria abençoada, como os nossos irmãos seriam abençoados, como os nossos irmãos seriam livres de tentações, de sofrimentos, de dores, pelas nossas orações. Orar com regularidade é obrigação de todo cristão, independente de assinar ou não um papel, ou seja, essa responsabilidade de todo o cristão. Próximo ponto, contribuir com regularidade. Olha só, vou nem entrar aqui na conversa de dízimo, porque tem muita conversa, tem muita má interpretação. Vou nem falar do Antigo Testamento,
Porque se eu falasse de Malaquias, já ia ter alguém que ia levantar e falar assim, Malaquias não vale mais para o Novo Testamento, blá, 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 blá. Não precisamos de Malaquias para justificar a oferta, o dízimo à igreja, à casa do Senhor. Não precisamos de Malaquias. Observe, muitos crentes não querem se tornar membros de igrejas para não ter a obrigação de contribuir. Usura, avareza, é um sinal de um coração não convertido. Lembra que nós falamos que a igreja é aquela comunidade de pessoas que não somente confessam Jesus, mas que dão indicativos da sua salvação? Uma pessoa que não quer unir-se a uma igreja simplesmente para não colocar a mão no seu bolso, está dando um indicativo claro que o seu coração não foi convertido a Jesus Cristo ainda. E aí vai se valer de inúmeras justificativas para isso. Não, eu não vou dizimar porque o dízimo é do Antigo Testamento, não está no Novo Testamento. Não, porque o gafanhoto que o Malaquias está falando, não é isso, não é bem assim que está falando. Meu irmão, para aquele que é convertido genuinamente a Cristo, ele não precisa de um pretexto para doar, para dar. Ele vai dar de coração aberto, alegre, porque ele tem a convicção de que tudo que ele tem vem de Deus, é tudo graça de Deus. E porque tudo que eu recebo vem de Deus, eu dou ao Senhor aquilo que eu posso dar com o meu coração alegre, festivo, com alegria, sabendo que vai ser bem empregado. Eu disse que a gente não precisa de Malaquias para justificar isso no Novo Testamento. Então está ali. 1 Coríntios 16, 1 a 3. Paulo falando aos irmãos de Corinto. Quanto à coleta para o povo de Deus, façam como ordenei às igrejas da Galácia. Ele já tinha ensinado aos irmãos dos Gálatas. No primeiro dia da semana, estão falando do quê? Começo de mês, olha o período, começo de mês, primeiro dia da semana, períodos, né? Primeiro dia do período ali. Cada um de vocês separe uma quantia. Não está falando agora mais de animal, nem de planta, nem de cevada, não está falando nada disso. Separe uma quantia, de acordo com a sua renda. De acordo com a sua renda. Proporcionalidade, de acordo com a sua renda. Reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Voltou. Para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. E o que ele está falando? Para que ele não fosse, para que as pessoas não fossem constrangidas a dar o dinheiro quando Paulo tivesse, porque muitos dariam por constrangimento. Então ele está falando, antes de eu chegar, faça uma coleta, recolha esse dinheiro. Então, quando eu chegar, entregarei cartas de recomendação aos homens que vocês aprovarem e mandarei para Jerusalém com a oferta de vocês. Paulo está falando assim, gente, antes de eu chegar aí, para não ter o constrangimento das pessoas darem o dinheiro obrigados, faça uma coleta. Proporcionalmente, de acordo com a renda de cada um de vocês. Não quer falar dízimo? Não fala dízimo. Mas a oferta é proporcional. Proporcional a cada um de vocês. E juntem tudo isso aí, e eu vou pegar quando eu chegar e vou entregar para os irmãos que vão para Jerusalém, junto com as cartas de recomendação que eu estou mandando. E Paulo fala mais. Quando ele escreve a segunda carta aos Coríntios, 9:7, ele diz assim, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Qual é a única causa impeditiva de se dar ofertas ou dízimos na igreja? A dureza do coração. Não por pesar, não por obrigação. Se você, meu querido irmão, você não quer dar dinheiro na igreja, seja honesto consigo mesmo. Seja homem, seja mulher, seja honesto. Fala, eu não quero dar. Ninguém vai te obrigar a dar dinheiro. Mas tenha a convicção de que você não estará desfrutando das riquezas que o Senhor tem a dar para o seu povo. Não estou falando de riqueza material, não estou falando de recompensa. Estou falando da satisfação de fazer parte de um projeto maior, de um plano maior, da alegria de poder contribuir, de fazer parte daquilo que Deus está construindo na terra, de fazer parte daquilo que Deus está construindo naquela igreja local. Esta é a oportunidade que Deus dá, não é uma obrigação que Deus aplica, ou Deus impõe, é uma oportunidade que Deus dá. E somente aqueles que de fato fazem isso de coração, de bom grado, são de fato abençoados pelo Senhor. E repito, não estamos falando de recompensa financeira, mas estamos falando da recompensa da graça de Deus na sua vida, de saber que está contribuindo para que o reino de Deus avance. Quando a gente fala de missões, a gente está falando de dinheiro. Não existe missão sem dinheiro. Não tem missionário que viva sem dinheiro. O dinheiro vem de algum lugar. Não existe comida de graça no mundo. Não existe pão de graça. Alguém está pagando. E graças a Deus por aqueles que estão pagando e que com seu coração têm feito isso de livre e espontânea vontade para a glória de Deus. Pois bem, meus queridos irmãos, chegamos ao fim de mais uma aula. Sinto ter passado um pouco do tempo, mas o tema era bastante propício. Na verdade, se a gente fosse tratar ele com mais amplitude, a gente teria muito mais tempo, muita mais coisa para falar. Mas creio que é o suficiente para a gente compreender isso. Palavras finais, eu digo a vocês o seguinte. Sejam membros de uma comunidade de fé. Tenha coragem de ser membro de uma comunidade de fé.
Tenha coragem de dar esse passo. Não tenha fobia de compromisso. Creia que Jesus Cristo estabeleceu para si uma igreja composta de pessoas, e você, se de fato é salvo em Cristo, é uma dessas pessoas. Nós somos os membros deste corpo, nós somos os tijolos dessa edificação, nós somos as folhas, os frutos, os galhos desta árvore, nós somos os membros deste corpo, nós somos os parentes dessa família. Integre-se, faça parte. Se você é um membro da Igreja Batista Nacional de Foz do Iguaçu e até hoje não quis comprometer-se com a sua comunidade, você tem uma fobia interna, você não quer se comprometer com alguma atividade, tenha a convicção que é Cristo Jesus que está lhe chamando para a sua obra, que Jesus deseja que você atue na obra do Senhor, que você frutifique, que você edifique o corpo. Se você é um congregante da Igreja Batista Nacional e ainda não optou por ser membro dessa comunidade, conheça-nos mais profundamente, conheça a nossa declaração de fé, aquilo que nós cremos. Se você estiver apto para caminhar conosco, acredite, será um prazer imenso andar junto com você. Ter você como nosso irmão, compartilhar com você da nossa ceia, da nossa mesa, da nossa oração, das nossas lágrimas, dos nossos joelhos, do nosso dinheiro, das nossas mãos. Se você que não faz parte da Igreja Batista Nacional, não congrega, se você está em outra cidade, se você que tem o seu coração endurecido para a igreja, se você foi ferido por alguma igreja e não quer saber de igreja nunca mais, te faço um apelo agora. Volte-se para Jesus. Peça que Ele cure a dor do seu coração e compreenda que a igreja do Senhor é feita de pessoas imperfeitas, mas que essas pessoas juntas têm o propósito de servir e adorar a Deus. Una-se a uma igreja bíblica que confesse Jesus como seu Senhor e a salvação pela graça, e sirva a Jesus com alegria no seu coração. Sirva a Jesus com a disposição de um servo que está servindo a um rei todo-poderoso que um dia há de nos levar para perto dele. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Meus queridos, que Deus te abençoe neste dia, que tenha um domingo abençoado, que logo mais à noite nós possamos nos reunir como igreja do Senhor no nosso templo da Vila Holanda e possamos celebrar Jesus com alegria no nosso coração. Até lá, Deus te abençoe, um abraço. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em tua verdade, a expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor, de paz encheu meu coração, bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. Vejo que não sou quem eu devo ser, mas por tua mão já não sou quem fui. Liberdade, amor em meu interior, fruto do teu Santo Espírito. Que o meu andar em
expressão do Filho faz crescer em mim. Nada vencerá teu amor. De paz encheu o meu coração. Bondade encontro no teu perdão. Novo sou, pois tua luz traz direção. E pra tua igreja servir, ver tua face no meu irmão, contemplar tua obra em nós, até o fim permanecer em teu amor.